Bom dia a todos, bom dia, senador Moca, bom dia, senadora Namélia. Nós temos o maior... a gente está super feliz de poder ter chegado a esse ponto, porque, na verdade, a gente falou aqui em 2000... ações acontecendo de 2010, o deputado Osmar Dias, em 2008, a FEMAMA, em 2006, quando foi fundada, colocou o prazo para o primeiro tratamento como um dos seus direcionadores estratégicos, que seria 30 dias. Até por conta da lei do Canadá, até por conta de uma lei do Chile, que mudou a história dos pacientes de câncer do Chile. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido e eu gostaria de tomar o tempo de vocês só para colocar alguns pontos que nós precisamos... Nós estamos aqui porque existem inúmeros relatos que o atraso entre o diagnóstico e o tratamento está em 6 a 8 meses ainda. Essa é a verdade da história. Os subterfúgios para mostrar que está melhor ou que não está melhor, isso é uma coisa que nós vamos conseguir discutir aqui depois no debate. O prazo até 60 dias não diz que é em 60 dias. E o prazo a partir do dia que foi firmado o diagnóstico. Aonde está escrito que era a partir de um sistema e tal, e que ainda nunca foi implantado 100%. Faz um ano, senadora Namélia, que nós estivemos aqui comemorando isso. Mas nós não esperávamos que a portaria fosse atrasar tanto todo esse processo. Então, está escrito na lei 60 dias contados, até 60 dias, ou em prazo menor, diz ali, ou em prazo menor, do diagnóstico em laudo patológico. Não deixa dúvida que confirmou o laudo, seja lá se tem consulta, se não tem consulta, o médico já está atrasado, como bem disse o meu colega Bruno ali, quando ele recebe a paciente. Ele já se sente atrasado. Isso tudo com responsabilidade e penalidade administrativa. Então, a portaria, que, na nossa opinião, ela extrapola o seu poder regulamentador, incidindo em violação ao princípio de legalidade, ela fala, então, de um registro eletrônico do diagnóstico. Ora, se sabe muito bem no Brasil que registro eletrônico no posto de saúde é um sonho ainda. Internet é um sonho ainda dentro de um posto de saúde na periferia. O projeto, então, o PDC, colocado pela deputada Carmen Zanotto e citado há pouco pela senadora, ele tem ele susta o artigo 3º da portaria, dizendo que não pode haver essa violação, então, da lei. E ela está aguardando ainda parecer pela aprovação, ele está do deputado Beto Albuquerque, que está, então, ainda aguardando a votação no CCJ. Desculpe. Mas será que o registro eletrônico do prontuário, então, funciona? O Siscam, a lei saiu, vamos de novo, em 22 de maio, foi sancionada em 2012 pela presidente e fala, então, em 30 de dezembro, 7 meses depois, vem, então, outra portaria falando que o Siscam será obrigatoriamente implantado. Como? Como todo esse atraso e o paciente perdendo tempo de vida? E aí ainda joga para cima, a partir da competência em março de 2014. Quer dizer, vai jogando e até hoje a coisa ainda não funciona direito. Tem um relatório sobre esses intervalos que foi divulgado até pelo TCU em 2013 e mostra alguns estados que responderam a esse relatório, que responderam a essas entrevistas, mas se vocês olharem com detalhe aqui, eu não sei se vai dar para ver, por exemplo, o total de casos, de 3 casos em Minas Gerais, será que o total de casos em 2012
2012, em um ano, foi de 3 casos. Não, foram 3 casos registrados. Aí aqui aparecem números belíssimos. Mas no Rio de Janeiro, 500, um dos lugares que tem mais câncer do Brasil, 527 casos. Em compensação, Alagoas, pequenininho lá, registrou bem direitinho, 1.423 casos. Então, assim, não dá para acreditar nessa tabela. É inconsistente, segundo a visão da nossa análise. Faltam recursos para a lei que obriga o SUS a iniciar o tratamento da neoplasia maligna em 60 dias. Não houve adicional de investimento para regularizar essa oferta. Pelo menos quem está lá na ponta não entendeu que havia esse investimento. Isso são palavras não minhas, mas do diretor do ICESP, o Dr. Paulo Hoff. O objetivo, então, rapidamente da minha apresentação, é mapear, apresentar os dados iniciais que nós contratamos uma agência séria no Brasil, o Grupo Resulta Inteligência, para mapear os aspectos relacionados à implementação da lei através de uma pesquisa primária de dados secundários, e essas informações foram colhidas entre 15 de março e 15 de maio, agora, recentemente, em 2014. E esse aqui é o grupo de 54 organizações aqui que eu estou representando. A metodologia foi uma pesquisa exploratória através de método de entrevistas pessoais, telefônicas, com uma amostragem de 27 secretarias. Isso aqui foi, assim, dirigida à administração pública, para conhecer os centros de maior volume, como eles estavam se vendo a partir dessa lei dos 60 dias. Aí vem o problema. Foram pesquisadas 59 instituições, destas, em 2 meses, 24 somente responderam. 35 instituições não responderam, algumas disseram que não tinham dados, não queriam participar, e o INCA, para nossa surpresa, que infringe a lei do acesso à informação, dizendo que não podia dar informação. E isso, para nós, fere o princípio constitucional da administração pública. Eles são obrigados a nos dar informação, porque ele tinha que perguntar ao Ministério da Saúde se o Ministério, que não nos respondeu também, oficialmente, se nos daria ou não essa informação. Então, nós estamos aqui falando de 39 que responderam, 39%, desculpe, responderam, 60% continuam avaliando em 2 meses, não dão resposta, com insistentes assim, tentativas, e uma instituição, então, que foi o INCA, negou. A pesquisa, então, parcial, porque nós vamos continuar tentando, nós temos até os dados oficiais vão ser lançados no Outubro Rosa, nós temos mais 2 meses agora para trabalhar nisso. 79% dos que responderam possuem um conhecimento de alguma mudança recente no cenário da oncologia. Uma pergunta mais ampla, mas eles dizem que não houve mudanças, mas estão sendo planejadas. Olha um monte de gerúndio aí que a gente fica vendo. Assim, estão sendo planejadas novas formas, a mudança ainda não ocorreu, mas está sendo discutida, inclusive com o Ministério. O descaso nessa região é muito intenso. Eu não quis citar nessa primeira etapa por regiões, mas isso também vai ser divulgado. Na nossa é muito intenso, os equipamentos estão quebrados, os locais para exames estão sem condições, os resultados dos exames para a confirmação do diagnóstico estão levando muito tempo, ocasionando problemas no cumprimento da lei. Não possui conhecimento de nenhuma mudança, pois somente uma lei não altera o atendimento. Como disse o doutor Bruno, o atendimento é outra coisa. Eu sou mastologista, cirurgiã, vejo isso todos os dias. A paciente continua chegando com tumores grandes, se queixando que não consegue acesso. Então, e eles falam necessitando de captação e tal. Na verdade, de acordo com esses entrevistados, existem várias formas de encaminhamento, ou por órgãos reguladores, ou uns tentam, dizem pelo Siscam. Existe ainda se escola e Sismama
aí. 63% dos respondentes consideram que existe dificuldade de encaminhamento dos pacientes e a rede de atenção ainda carece de capacitação para o diagnóstico rápido e efetivo. Infelizmente, todas as áreas existem dificuldades. Isso é o que eles estão falando. A maior dificuldade, a administração pública, minha gente, a maior dificuldade ainda é o diagnóstico para nós e a dificuldade existe em tratamentos específicos que requerem maior complexidade. 96% conhece o Siscam. Isso eu achei muito interessante. 33% das respostas mencionam que o sistema estaria parcialmente implementado, mas com problemas de funcionamento. E quando a gente pergunta como é que faz a inclusão do paciente lá no tal sistema, aí é o samba do crioulo doido. Uns fazem por um sistema, outros por outros. 71% dos respondentes conhecem a Lei 12.732, está bem divulgada, eu acho que isso é muito importante, mas eles acham, 80%, que não houve repasse extra de recursos para a implementação. A lei veio de cima para baixo e eles não conseguem entender como é que eles vão dar conta. 1/3 dos respondentes relata que a lei não está sendo seguida e ou está de forma parcial, e 75% dos hospitais e secretarias mencionam ter recebido treinamento, parabéns ao Ministério, sobre o Siscam, mas 75%, porém 25% diz que não recebeu treinamento e não soube responder. 75% desconhece a existência de um plano de ação para a execução de todas as obrigações constantes na lei. Então, as dificuldades identificadas têm o déficit de profissionais especializados e falta de recursos, falta de conhecimento, demora no encaminhamento, existe essa dificuldade de avaliar a doença e o acesso à legislação, as legislações são demorados. O que a gente está vendo aqui, e eu não vou poder, infelizmente, mostrar esse 1 minuto de vídeo, a não ser que eu tenha uma permissão super especial. Não, por favor, por favor. Que a gente precisa montar uma equipe, uma força-tarefa, essa é a minha proposta aqui, para que o controle social hoje não está conseguindo exercer, senadora. Nós estamos com dificuldade de números, dificuldade de transparência, de informação. Então, existia um comitê do Ministério da Saúde, esse comitê está desativado, pelo menos nós nunca, FEMAMA, que faz parte desse comitê, nunca foi mais convidado para participar. Eu acho que nós temos que voltar a trabalhar junto, porque todo mundo quer a mesma coisa.